5h41. Olha, amigo, final deste espetáculo começado às 4 horas da matina com o Aquariano Itamar Jardina. Estupendo, seu lado. Lá na estação Feito do Mundo, lá da presença desse brilhante técnico geminiano de ótima qualidade, Ismael Moura da Conceição. Como é o nome dele? Ismael Moura da Conceição. Ô, bichinho feio. Mas é o galã da radiodifusora. Campeão em correspondência. Isso é mentira. Campeão em correspondência. Transmissores com Diogo Afonso Antônio Francisco na área do DI, onde está a instrumentação da radiodifusora. E aí você, amigo, companheirão destas madrugadas, precisamos agradecer a sua muito honrosa presença nessa plateia iluminada só de amigos na madrugada, desejando ao amigo a continuação de uma sexta muito feliz, e nós acrescentamos: nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo, e Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, esse sujeito, jornalista, e já trabalhou na formatação do grande jornal, vai trazer um outro sujeito, Eduardo da Silva Paulo, também jornalista, e juntos apresentarão o grande jornal da manhã. Bom dia, amigos, e até mais ver com a graça de Deus. Bom dia. Os destaques desta edição. 3,30 é o valor da nova tarifa. Passagem de ônibus fica mais cara a partir deste sábado. 3 presos. Uma tonelada de drogas é apreendida em Manaus e zona rural. Visitas nas unidades prisionais serão liberadas este final de semana. Juízes da equipe de teoria já ouviram 60 dos 77 denunciados da Odebrecht. Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina e diesel nas refinarias. Brasil expressa preocupação com o muro na fronteira México-Estados Unidos. Adiada negociações sobre a Síria em Genebra. ONU marca Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Homem tenta proteger mulher de motoqueiro fantasma e acaba morto no Morro da Liberdade. O Jornal da Manhã começa agora. 5h48. Previsão do tempo. Como fica o tempo hoje em Manaus? Chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. É o que diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo fala na probabilidade de 73% para chover 23 milímetros. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade e a máxima não ultrapassa os 31 graus. A umidade do ar é de 87%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 27 de janeiro de 2017. Dia de Santa Ângela de Mérici. É também o dia do orador. O Rio Negro subiu mais de 10 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 39 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Alguns dos principais fatos acontecidos nesta data são os registros da história. 1763, a capital do Brasil, Colônia, é transferida de Salvador para o Rio. Elevação do Brasil a vice-reinado. 1865, início da Guerra do Paraguai. 1926, televisão, primeira transmissão é feita na Grã-Bretanha. 1880, Thomas Edison patenteia a lâmpada elétrica sob o número 223898. 1945, o exército soviético ocupa o campo de extermínio de Auschwitz. 1978, proclamada a Declaração Universal dos Direitos Animais na Assembleia da Unesco em Bruxelas. 2013, 242 pessoas morrem em incêndio em uma boate no município brasileiro de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Uma tonelada de drogas foi apreendida na zona norte de Manaus, em uma comunidade ribeirinha da capital, ontem. 3 pessoas também foram presas durante a ação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência CEAI. Segundo o diretor do DENARC, o delegado Paulo Mavinier, a primeira apreensão de entorpecentes foi feita pela manhã no bairro Nova Cidade. A segunda carga de drogas interceptada foi encontrada na comunidade ribeirinha de Jatuarana, localizada à margem esquerda do Rio Amazonas, próxima à região do bairro do Puraquequara, na zona leste de Manaus. Somadas as 2 apreensões, foi apreendida uma
tonelada de drogas. 3 homens foram presos e todos eles são brasileiros. O trio já era investigado e monitorado nos últimos 50 dias. Uma coletiva de imprensa sobre o caso será realizada na manhã desta sexta-feira. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária vai autorizar neste fim de semana a visita para as unidades prisionais localizadas no quilômetro 8 da BR-174 e para a unidade prisional do Puraquequara. Para organizar a entrada de visitantes, foram divididos em cada unidade prisional os pavilhões que receberão os familiares cadastrados no sábado, dia 28, amanhã, e no domingo, dia 29. O objetivo é ter um maior controle do número de pessoas que circulam nas unidades e humanizar o atendimento aos familiares, tendo em vista que as unidades prisionais não possuem espaço para comportar um grande número de pessoas. Uma revista realizada na manhã desta quinta-feira no Centro de Detenção Provisória Masculina, o CDPM, foi encontrado 14 celulares, 56 estoques, 16 marteletes, 115 trouxinhas de entorpecentes e R$500 em espécie. A contagem de presos feita na unidade indicou que a população carcerária atual é de 1.194 internos. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária SEAP, a Polícia Militar do Amazonas, após a unidade ter sido liberada para receber visitantes nos dias 21 e 22 de janeiro. Alberto Peregrino, Mr. M, continua à porta das unidades prisionais? Pois é, né, Paulo Guerra? Ontem mais uma revista e mais uma grande quantidade de material lá dentro, né? Após essa revista, vamos ver agora, Paulo, como é que vai ficar a situação. O coronel Cleiton Coelho já está aí providenciando para que ele que assumiu agora recentemente a questão aí da SEAP, Paulo, da Secretaria, e vai tentar, né, de todas as formas, evitar que isso venha a acontecer novamente. Essa semana já tivemos aí drogas apreendidas, em outras revistas mais materiais aí, como ferramentas e etc. E ontem também mais uma grande quantidade de material que não devia estar ali dentro, não, Paulo? Agora a pergunta continua. Entra administrador, sai administrador e a pergunta continua. Como é que entra esse material dentro da cadeia, né? Pois é, e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária vai autorizar já nesse final de semana, como já dissemos ainda há pouco, as visitas às unidades prisionais localizadas ao longo da BR-174, está no quilômetro 8, Peregrino, é motivo de preocupação. Vamos esperar o comportamento das pessoas que vão visitar os seus parentes nessas unidades prisionais. Pois é, Paulo, porque a reivindicação dele, já boa parte já foi atendida, né? Tá entrando tipo material de alimentação, essas coisas assim que não estavam entrando, agora já começam a entrar, não estavam entrando devido àquela matança que houve lá dentro, mas agora já está começando a entrar tudo, aquela questão da comida, os parentes já estão levando, agora vai voltar as visitas, a tendência é que fique tranquilo, Paulo. Pois é, mas vamos esperar que as pessoas também se comportem, nada de levar coisa que não tem nada a ver para dentro do presídio, não é, Peregrino? E depois ficar fazendo confusão querendo que entre, né, Paulo? Vamos ver, todo mundo respeitando o espaço do outro, a lei vai ficar tranquilo. Peregrini, uma tonelada de drogas mais foi apreendida, não é, Alberto Peregrini? E hoje vai acontecer uma coletiva de imprensa quando serão dados mais detalhes. O certo é que 3 homens foram presos, mas é muita droga. Muita droga, Paulo Guerra. Para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, na gestão do secretário Sérgio Fontes, aproximadamente agora com essa tonelada, 23 toneladas de drogas, 23 mil quilos já foram apreendidos. Esse montante, Paulo, somando os últimos 20 anos, não dá esse montante de 23 toneladas. Então, esses últimos 2 anos, o Amazonas batendo aí todos os recordes de apreensão de drogas, né? E agora chegando aí com essa quantidade de ontem a quase 23 toneladas, tão somente na gestão do Dr. Sérgio Fontes. E falando em drogas, tivemos uma morte por overdose, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, nós tivemos sim, foi no bairro Morro da Liberdade. Esse é o resultado da droga. Quando se apreende droga, a gente evita esse tipo de situação que está acontecendo em Manaus. E as estatísticas dizem, Paulo, que aproximadamente 90% dos crimes ocorridos em Manaus, os homicídios, tem a ver com o tráfico de drogas. Quando não, morre gente como morreu um rapaz de 26 anos, ele usou droga, Paulo, ele cheirou, ele fumou e acabou morrendo. Ele tinha 26 anos de idade e morreu lá no bairro Morro da Liberdade. Falando em Morro da Liberdade, pânico durante a noite no Morro da Liberdade. Um casal em um carro e um motoqueiro em perseguição.
e de repente o carro parou. O motorista não teve mais como prosseguir, teve que parar. Parou, o motoqueiro chegou e o alvo dele era a mulher, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, testemunhas afirmam que o alvo do motoqueiro fantasma seria a mulher. Houve uma perseguição nas ruas do bairro Morro da Liberdade, e quando chegou nas proximidades da quadra, esse carro foi abordado pelos motoqueiros, né? Eram 2 que estavam numa moto, e o que estava na garupa atirou 2 vezes, apontou a arma para a mulher. No momento em que apontou a arma para a mulher, o motorista do carro, o que estava ao lado da mulher, se jogou na frente da mulher, deitou na frente da mulher, e o motoqueiro atirou, atingindo 2 tiros no rapaz, que ele ainda foi levado, Paulo, inclusive, ao pronto-socorro 28 de agosto, mas agora há pouco, na madrugada, ele não resistiu aos ferimentos. Pellegrini vai trazer detalhes sobre todos os acontecimentos da noite e madrugada e mais detalhes sobre esta ocorrência daqui a pouco no noticiário policial. Bom trabalho para você, Alberto. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai voltar sim com essas e outras informações também aí de pronto-socorro. Um homem que não aceitava a separação da própria esposa tentou aí, Paulo Guerra, cometeu suicídio, né? Ele tomou alguns remédios, mas ainda bem que já está fora de perigo e deu entrada no pronto-socorro, Paulo. Se encheu de remédio porque a mulher não o queria mais. Ele agora está fora de perigo. Pois é, se essa moda pega, vai faltar remédio, Pellegrini, nas farmácias. É verdade. E os moradores do conjunto João Paulo I, em comunicação aqui com a Central de Jornalismo, estão reclamando, estão sem água há 3 dias naquela área da cidade, conjunto João Paulo I. Amazonas receberá 5 milhões para ajuda no combate à dengue. O governo federal deve enviar até o 2º semestre um investimento extra no valor de 152 milhões de reais para ser dividido em todos os municípios do país, na campanha contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os municípios do estado do Amazonas devem receber juntos mais de 5 milhões de reais. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, explica qual será o papel do estado neste repasse. Nós vamos continuar fazendo o nosso papel de coordenadores do controle vetorial junto aos municípios, no que diz respeito a como gastar. A orientação que tem se dado é exatamente que use esse recurso nas necessidades, nas prioridades, em ações específicas do controle da dengue, seja ela no que diz respeito ao controle vetorial, né? Seja ela em outras ações, como a questão da educação e saúde, né? A questão da mobilização populacional. Esse repasse será dividido em 2 parcelas. Na primeira, todos os municípios recebem a quantia. Já na 2ª parcela, só irão receber o dinheiro aqueles que cumprirem as exigências do Ministério da Saúde, que é apresentar até 30 de junho os levantamentos que medem o índice de infestação do mosquito de cada cidade. Bernardino Albuquerque acredita que todos os municípios irão receber a 2ª parte do dinheiro. O estado do Amazonas já há alguns anos trabalha com essa ferramenta. Nós fazemos a programação para 3 liras anuais e, consequentemente, um desses liras ele vai ser realizado agora nesse período de maior concentração de mosquito, em função do maior período de chuvas, né? E posteriormente um lira de avaliação antes de junho, né? Então, é uma ferramenta importante, os municípios têm respondido positivamente na realização do Lira. Eu acredito que isso não será problema para a liberação da 2ª parcela. A população também precisa entrar nessa guerra contra o mosquito. Vamos separar 15 minutos do dia ou da semana para vistoriar possíveis focos do mosquito. Saiba mais sobre como combater o transmissor na internet, no endereço saude.gov.br/combate a Aedes. Seis horas e 7 minutos em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. A Câmara Municipal de Manacapuru se prepara para receber os mais novos parlamentares que integrarão a 17ª legislatura parlamentar. A Casa Legislativa passa por uma bela reforma, onde os 15 gabinetes recebem nova pintura e novos equipamentos de trabalho. Amparado na lei municipal que obriga os prédios públicos a terem cores semelhantes à bandeira do município, o prédio da Câmara também muda de cor. Ao invés do tradicional branco e vermelho, passa a partir de agora a ter as cores verde, branco e azul. O presidente da Câmara, vereador Francisco Coelho do PROS, explica o motivo da mudança. Inclusive, a gente quer primeiro agradecer, né, o espaço dado e levar o que está acontecendo nesse primeiro mês, que todos os vereadores, inclusive nós, como estamos presidindo o parlamento, estamos tentando dar comunidade aos parlamentares. Nós sabemos que esse prédio, por ser um prédio antigo, no centro da cidade, e todos os anos, praticamente, ele está indo para o fundo. E isso, com certeza, traz um problema seríssimo, essa de estrutura desse prédio. Pedimos até a Deus que sensibilize nossas autoridades maiores, tanto o Poder Executivo municipal como estadual, para que em breve nós possamos dar uma estrutura maior ao povo de Manacapuru, tendo em vista que aqui é a casa do povo. E falar da reforma, hoje existe uma lei municipal que todo prédio público tem que ser com as cores que representa a bandeira de Manacapuru, que é o verde, o branco e o azul, e estamos fazendo essa reforma para que a partir do mês de fevereiro nós possamos receber todos os parlamentares e receber também o povo de Manacapuru, porque essa casa pertence ao povo. O Coelho falou ainda do novo sistema parlamentar a ser implantado em Manacapuru, onde os parlamentares integrem a harmonia para que a oposição em situação possa trabalhar irmanados em prol do interesse público, já que há décadas o tratamento é diferenciado entre situação e oposição. Para o presidente, essa é uma página virada na história do parlamento municipal e espera ele que o respeito seja unificado entre os parlamentares, independentemente de convicções políticas e cores partidárias. A abertura dos trabalhos da Câmara está prevista para o próximo dia 2 de fevereiro, com o pronunciamento do prefeito. Para o Jornal da Manhã, Zé Guedeg. 6:09 em Manaus. Os 285 estudantes aprovados no processo seletivo de estagiário no final do ano passado, entre eles os que estavam no cadastro reserva, iniciaram na manhã de ontem o processo de integração junto ao Tribunal de Contas do Estado. O treinamento que vai do dia 3 de fevereiro acontecerá de 9 às 12 horas. Todos os estudantes que já entregaram as documentações do Departamento de Gestão de Pessoas, setor responsável pela execução do Programa de Desenvolvimento de Estagiários, começam as atividades do TCE no próximo dia 6 de fevereiro. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, convoca os candidatos para a terceira chamada referente ao vestibular SIS 2016, acesso 2017. A recepção de documentos deverá ser realizada nos dias 30 e 31 deste mês e 1º de fevereiro. Os candidatos convocados deverão imprimir e preencher o formulário ficha de identificação do candidato, que se encontra disponível no portal da UEA, levando o referido formulário juntamente com a documentação exigida na respectiva unidade acadêmica na qual o curso está sendo oferecido. Já está instituído um grupo de trabalho que vai buscar patrocinadores para o Carnaval de Iranduba. J. Rai, fale sobre isso. Coordenadores de blocos carnavalescos, pelo menos 4 empresários e o vereador Pedro Paulo Castro, PP, representando a Câmara Municipal, se reuniram na noite de ontem no auditório da Prefeitura para discutir com a Secretaria de Cultura local o projeto Iranduba Folia 2017. Em razão da crise econômica nacional e também de o município se encontrar mergulhado em dívidas que beiram os 70 milhões de reais, a prefeitura não terá quase nenhum recurso para investir na festa momesca. Mas, segundo a secretária de Cultura, professora Raquel de Queiroz, a união dos grupos e a busca de parcerias governamentais e da iniciativa privada, e com a iniciativa privada serão a saída para que o carnaval ganhe a 6:12 em Manaus. Tivemos problemas aí com a matéria do J. Rai sobre o grupo de trabalho que vai buscar patrocinadores para o carnaval de Iranduba. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, realiza nesta sexta-feira, a partir das 20 horas,
o lançamento da campanha municipal de enfrentamento ao trabalho infantil e à violência e abuso sexual de crianças e adolescentes no Carnaval 2017. O evento acontece na quadra da Escola de Samba A Grande Família, na Rua Careiro, bairro de São José 1, zona leste da cidade. O programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas irá realizar atendimentos a partir da próxima segunda-feira no bairro Santo Antônio. A unidade móvel do programa permanecerá na comunidade até o dia 3 de março. Segundo o Tribunal de Justiça, a unidade móvel do programa ficará estacionada no Centro de Convivência da Família Madalena Darcidal, na Avenida Brasil. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, sempre no horário de 8 às 14 horas. A empresa estadual de turismo Amazonas Tour e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, em parceria com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, fará o lançamento do voo inaugural Manaus-Buenos Aires. A solenidade vai acontecer no dia 4 de fevereiro, a partir das 12 horas, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Este ano, o governo do estado e a Gol firmaram um importante acordo que concede a desoneração no ICMS do querosene de avião de 25% para 7%, permitindo a manutenção dos voos operados pela companhia na cidade, diretos para o Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e a retomada da rota Manaus-Rio Branco. O advogado de Adail Pinheiro, Fabrício Parente, disse que se preocupa com a polêmica sobre a extinção da pena do cliente ex-prefeito acusado de exploração sexual em Quari. Sobre a possibilidade de pedido de revisão da decisão levantada pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ele julgou como tentativa de aparecer e disse que Pinheiro apenas busca a justiça do caso. Ele não é esse monstro, defendeu. Na quarta-feira, a ouvidora nacional de direitos humanos, Irina Bart, disse que, se constatado que o decreto foi usado de forma incorreta, a secretaria poderia oficiar os órgãos competentes para pedir a revisão da decisão. O valor da tarifa de ônibus, o transporte coletivo de Manaus, será reajustado de R$ para R$3,30. O novo preço foi anunciado pela Prefeitura de Manaus na manhã desta quinta-feira, uma semana depois da greve que paralisou 100% da frota de ônibus na capital. A meia passagem estudantil seguirá a R$1,50. O novo valor começa a partir deste sábado, amanhã, portanto. A base da nova tarifa foi calculada em 10%, o mesmo valor concedido ao reajuste salarial dos rodoviários. A prefeitura arca com 25 centavos de subsídio na passagem convencional. O valor referente à passagem estudantil é de 0,15. Os valores representam R$5 milhões por mês em subsídios. Em contrapartida, as empresas se comprometem em renovar e aumentar a frota de ônibus. A prefeitura anunciou também que deve reforçar a fiscalização de transporte irregular. Além disso, os pontos de ônibus voltam a se responsabilidade da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU. Após reajuste de 10% da tarifa de ônibus anunciado pela Prefeitura na manhã desta quinta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus aprovou em assembleia da categoria nesta tarde uma nova proposta. Desta vez, os rodoviários exigem o pagamento dos 10% de dissídio coletivo, mais o retroativo dos últimos 8 meses, ou dissídio mais a concessão de um dependente no plano de saúde já existente dos trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Manaus voltou a ameaçar a realizar greve. Polícia. Peregrine, antes que comece o noticiário policial, pergunto a você como é que está o trânsito em nossas principais ruas e avenidas e o transporte coletivo também. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Paulo. A nossa unidade externa do Jornal da Manhã já percorreu a Avenida Camapuã, na oportunidade em que estivemos no Instituto Médico Legal, Paulo, e a movimentação é bem intensa na Avenida Camapuã, que liga a zona norte à zona leste da cidade. Daí, nossa unidade externa trafegou por praticamente toda a extensão da Avenida Grande Circular, da rotatória do Produtor até a rotatória do bairro de São José, ali onde fica a garagem da Global. Garagem da Global com os seus ônibus saindo tranquilamente, Paulo Guerra, sem problemas, tanto na Eucatu quanto na Global. O Terminal 5 com movimentação também muito intensa, e a gente já nota também, Paulo, a presença de estudantes. Não em grande número, mas algumas escolas sim já voltaram às suas atividades, já tem aí muita gente indo para a escola, sobretudo os alunos da semana zero aí da PM. A gente já pode ver alguns alunos aí nos terminais. A Alameda Costa de Ferreira, Paulo, com movimentação também bem intensa em direção ao centro da cidade. Peregrine, as reclamações desse início de manhã na cidade ficam por conta da falta de água em vários pontos de Manaus, principalmente no João Paulo I, onde a água não aparece nas torneiras há 3 dias.
assim também como pessoas reclamando falta de segurança em várias partes da cidade, assim como falta de luz também. Constantes fornecimentos do corte de energia elétrica, como aconteceu a noite passada, Alberto Pellegrini. É verdade, Paulo, e essa questão da falta de luz e da falta de água, a falta d'água está agregada à falta de energia, Paulo. Quando falta energia, geralmente falta água também em alguns bairros da cidade. É assim que funciona, né? A situação, quando faltou energia, aí não alimenta os equipamentos do fornecimento da água, aí falta água também nos bairros. A gente pode acrescentar, além do João Paulo e outros, bairros como Grande Vitória, Nova Vitória, Conjunto Cidadão 12, que estava há 4 dias sem água e ontem pingou alguma coisa nas torneiras e precisa ter o seu restabelecimento fornecido o mais rápido possível, Paulo. Está faltando realmente a questão da água aí, está deixando muito a desejar. E a gente pede mais uma vez também na questão da segurança, do policiamento aí, principalmente no interior, Paulo. A gente já reforçou ontem, a gente pede mais uma vez um reforço na segurança, principalmente nos ramais aí do município de Iranduba. As notícias policiais, a movimentação nos prontos-socorros e tudo mais que aconteceu na noite e madrugada. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação considerada das mais amenas durante a noite e madrugada. Paulo, nós tivemos uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Paulo Guerra, a situação deu-se devido a uma briga entre 2 homens que estavam no começo da noite dividindo o mesmo copo. Estavam bebendo numa taberna, bebendo cachaça, tomava daqui, outro tomava no mesmo copo, sorriso, tirava um gosto com farinha. De repente, Paulo Guerra, houve um desentendimento e um pegou um pedaço de pau, mais precisamente um taco de sinuca, e sentou-lhe na cabeça do companheiro de copo, que foi levado ao pronto-socorro. No pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também considerada tranquila. Entretanto, o homem deu entrada vítima de arma de fogo. Ele levou tiros pelo corpo e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta das 20h02. Uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física, inclusive levou alguns arranhões aí de gilete. Nunca mais tinha ouvido falar em gilete. O cara estava armado com gilete e tentou cortar o seu desafeto a giletadas. Aconteceu no bairro do Coroado e foi a noite de ontem. Mais uma do pronto-socorro João Lúcio. 2 homens brigavam em uma barraca de churrasco a noite de ontem. Paulo Guerra tem churrasco, que é um misto, né? No churrasquinho de gato. Você não é de comer churrasquinho de gato. Eu sou. Eu vou lá e tem uns que vem um pedaço de carne, um pedaço de calabresa, um pedaço de carne, um pedaço de calabresa. E o outro não, só é a carne. Os 2 queriam o churrasco da calabresa. Os 2 pegaram no churrasco praticamente juntos. Daí, um não quis dar pro outro, começou a confusão, começou a ofensa, a discussão foi se acalorando e os 2 brigavam. E um foi parar no pronto-socorro por causa do churrasquinho de gato que tinha calabresa. Aconteceu também no bairro do Coroado. O negócio tá muito bom lá pro Coroado, não. Estão brigando até por causa de churrasco de gato. Pronto-socorro Platão Araújo. Movimentação também das mais tranquilas durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma mulher de 25 anos. Paulo Guerra, ela foi agredida por 3 mulheres. Essa mulher de 25 anos foi que 3 mulheres, uma de 40, uma de 45, outra de 52, se juntaram para dar um coro nessa de 25. Por quê? Essa de 25 estaria seduzindo o marido dessas mulheres. Ela mora numa pequena rua, uma rua pequena no bairro Jorge Teixeira, e ela já passou o rodo por lá. Já pegou o marido de todo mundo. Aí quando foi dessa vez, as 3 mulheres se juntaram, mas deram um sabacu nela. O negócio foi que ela teve até que passar pelo pronto-socorro, cabelo, dor de cabeça, que arrancaram o cabelo da mulher, toda ralada, toda cheia de hematomas. Ela deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. As informações dão conta de que ela sabe namorar, entretanto, brigar, ela não soube nem se defender, apanhou, mas também como é que dá para se defender com 3 batendo, né, mano? Coitada dessa jovem que apanhou lá no bairro Jorge Teixeira. 'Teixeira. 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 '
Agora não, ainda atende polícia. 2 bandidos que estavam assaltando no bairro da Compensa foram presos por policiais da 21ª SECOM. Paulo Guerra, os bandidos já tinham assaltado inclusive uma grande loja de eletrodomésticos. Os bandidos entraram na loja, anunciaram o assalto e apontaram a arma na cabeça de todo mundo. A polícia foi acionada e rapidamente chegou ao local e prendeu os bandidos. A polícia militar está nas ruas por determinação do governador José Melo, e na rua o subcomandante da polícia militar, coronel Walter Cruz, está mudando o negócio. Bandidos estão indo para trás das grades e não foi diferente na tarde de ontem lá no bairro da Compensa. Mais uma tonelada de droga, mais de uma tonelada de droga foi apreendida pela polícia, conforme o Jornal da Manhã já destacou nessa edição de hoje, que na Calha dos Solimões, 1.250 quilos de drogas foram apreendidas pela polícia, e com essa quantidade, juntando tudo na gestão do governador José Melo e do secretário de Segurança Sérgio Fontes, já passamos de 23 toneladas. Isso significa que essa quantidade apreendida em 2 anos ultrapassa mais de 20 anos de apreensão, ou seja, há 20 anos, aí se somar todas as drogas apreendidas em 20 anos, não dá o que foi apreendida na gestão do governador José Melo e do secretário Sérgio Fontes. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, mais um maconheiro morre na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na zona sul da cidade, um homem de 27 anos cheirou, se esfregou, comeu, fumou, se lambuzou na droga e não resistiu à própria noia e morreu cheirando. Ele morreu cheirando droga lá na zona sul da cidade. Você que está se metendo nesse negócio de droga, só tem um caminho, é a cova do cemitério, de preferência do cemitério Tarumã. E atenção, perseguição e morte no bairro Morro da Liberdade. Era por volta de 19h45 quando populares perceberam que um Fiat Uno estava tentando se livrar da perseguição de uma moto. O carro trafegava em alta velocidade nas ruas do Morro da Liberdade. De repente, a moto se aproximou. A moto vinha perseguindo, alcançou o carro. Nesse carro viajavam um casal. Um homem que estava dirigindo e a mulher que estava no banco do carona. Quando o carro não conseguiu mais prosseguir, quando a moto chegou perto, o homem que estava na garupa, revestido com o espírito da morte, sacou uma arma e ia disparar em direção à mulher. Nesse momento, o homem se jogou na frente dela e os 2 tiros pegaram nas costas desse homem, que foi levado rapidamente ao pronto-socorro 28 de agosto. No 28 de agosto, ele foi muito bem atendido. De tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Entretanto, agora há pouco, na madrugada de hoje, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia trabalha, a polícia investiga, ainda é um mistério a motivação desse crime. Do que se trata? Seria um assalto? Seria um acerto por tráfico de drogas? Ou quem sabe
um crime passional. A polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, está trabalhando no caso. O Departamento de Perícia Técnica Científica, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, também esteve no local do crime e os primeiros procedimentos já foram realizados. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. A movimentação foi tranquila no IML. Na permanência, o Cláudio de plantão me mostrava o livro da capa preta com poucas anotações nas últimas 24 horas. É contigo, Paulo Guerra. Os números das loterias. E vamos começar com a dupla cena, concurso 1.600. Esse sorteio foi realizado em Santarém, aqui no estado do Pará. Primeiro sorteio, 11, 15, 20, 25, 29 e 31. No segundo sorteio, 06, 07, 33, 36 39 e 42. Prêmios das duas faixas acumulados. Aqui no concurso 4.295 saiu para um apostador de São Paulo. Ele vai receber R$1.201.695. A quadra teve 137 apostas ganhadoras com premiação de R$2.603,51. O terno paga para 6.549 apostadores R$81,89. O Duque teve 140.232 ganhadores com premiação de R$2,10. Dezenas sorteadas da quina: 06, 19, 23, 48 e 74. Time Mania, concurso 986, time do Coração América do Rio de Janeiro. Prêmio acumulou 6 números, 7 apostas, R$10.307,22 para cada um. 5 dezenas, 183 apostas ganhadoras, prêmio R$563,23. Dezenas sorteadas: 01, 05, 08, 28, 30 38 e 49. 6 horas e 35 minutos. Esportes. O Santos realizará uma série de ações no amistoso contra o Quinitra neste sábado às 18h30 no Pacaembu. Além de lançar seu novo uniforme principal para a temporada, o clube também promete mostrar a maior bandeira do mundo no duelo que marcará a primeira partida oficial do Peixe em 2017. O Flamengo oficializou ontem à noite a venda do lateral esquerdo Jorge para o Mônaco da França por meio de uma nota oficial publicada em seu site. Agradecendo o atleta pelos serviços prestados desde as categorias de base, o clube desejou sucesso ao defensor na Europa daqui para frente. Revelado pelo clube, o atleta disputou 87 partidas na equipe profissional e marcou 5 gols. O Mônaco pode ter pago valor superior a 15 milhões de reais, até então a maior negociação da história do Flamengo. Os jogos de ontem pela Copa do Nordeste: Moto Clube 1, Altos do Piauí também 1. River 2, Juazeirense 0. Itabaiana 0, CRB também 0. Vitória 3, Sergipe 1. Pela Primeira Liga ontem, Chapecoense 0, Joinville também 0. América Mineiro 0, Ceará também 0. Copa do Rei na Espanha, Barcelona 5, Real Madrid 2. Real Sociedad. Barcelona 5, retificando, Real Sociedad 2. 2 jogos hoje pela Libertadores da América. Às 22h15 vão se enfrentar Independiente del Valle e Deportivo Municipal. Às 22h45, Deportivo Táchira e Deportivo Capiatá. Últimas notícias. O principal índice asiático apresentou fraqueza nesta sexta-feira em um pregão de volume reduzido, com muitos mercados fechados devido ao feriado do Ano Novo Lunar. O índice MSCI, que une ações da região Ásia-Pacífico, com exceção do Japão, tinha queda de 0,11% às 7 horas e 43 minutos no horário de Brasília, mas caminhava para encerrar a semana com alta de 1,85%. O índice japonês Nikkei fechou com alta de 0,34%, com a confiança sendo impulsionada pelo fortalecimento do dólar ante o iene, diante do otimismo sobre as perspectivas econômicas dos Estados Unidos. Mas os ganhos foram limitados pelas preocupações com as políticas protecionistas do presidente norte-americano Donald Trump. Na semana, o Nikkei acumulou ganhos de 1,7%. Os mercados chineses não operam pelo feriado do Ano Novo Lunar e vão reabrir só em 3 de fevereiro. O mercado acionário de Hong Kong ficou praticamente estável nesta sexta-feira, quando o pregão fechou ao meio-dia no horário local.
A Receita anuncia o resultado da arrecadação de impostos e contribuições federais de dezembro e o resultado de 2016. A arrecadação somou 102,4 bilhões de reais em novembro e 1,16 trilhão no acumulado do ano. Saem hoje os dados do crescimento da economia americana no quarto trimestre e em 2016. No terceiro trimestre, a alta nas exportações e gastos dos consumidores impulsionaram a alta de 3,2% no PIB. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, exigiu da guerrilha das Farc nesta quinta-feira que entregue imediatamente os menores de 15 anos que integram suas fileiras. Segundo o governo, trata-se de um compromisso do acordo de paz que não está sendo cumprido pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe a primeira-ministra britânica Theresa May na Casa Branca. É o primeiro encontro oficial de Trump como um líder estrangeiro desde que tomou posse há uma semana. Por conta do muro, o presidente mexicano Enrique Peña Nieto afirmou nesta quinta-feira que não vai mais comparecer à reunião com o presidente americano Donald Trump, que estava marcada para a próxima terça-feira. Donald Trump quer cobrar 20% sobre todas as importações do México para pagar pelo muro que será construído na fronteira entre os dois países. A imprensa americana é de oposição e deve calar a boca, afirmou Stephen Bannon, assessor de estratégia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista publicada no jornal The New York Times. A imprensa aqui é o partido da oposição. Eles não entendem esse país. Ainda não entendem porque Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, atacou Bannon, ex-diretor-geral da campanha do republicano, em entrevista por telefone. Vocês são o partido de oposição, não o partido democrata, disse ele. O grupo islâmico Al-Shabaab disse que seus combatentes mataram dezenas de soldados do Quênia ao atacarem uma base militar remota na Somália nesta sexta-feira, mas o exército queniano refutou o relato e disse que dezenas de militantes foram mortos. Um porta-voz do Al-Shabaab, que ataca com frequência tropas da Força da Missão da União Africana na Somália, disse que seus combatentes mataram ao menos 66 quenianos na base de Kubiliou, cidade do sul somali, próxima da fronteira com o Quênia. De acordo com o jornal chinês Global Times, mísseis balísticos DF-41 foram fotografados na província de Heilongjiang, no nordeste do país, e as imagens teriam sido publicadas pela imprensa de Hong Kong e Taiwan. Segundo o próprio Global Times, acredita-se, porém, que a informação tenha sido deliberadamente vazada como resposta de Pequim à retórica anti-China do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afastando o temor de ameaça chinesa por Moscou. Mihail Alexandrov, analista do Centro de Estudos Políticos e Militares de MIGMO, do russo Instituto Estatal Moscovita de Relações Internacionais, também defende se tratar de uma resposta da China às duras declarações da Casa Branca. O DF-41 Dongfeng, o vento oriental, é um míssil balístico intercontinental de combustível sólido de terceira geração. Seu alcance máximo gira em torno de 9.600 a 15.500 quilômetros, o que significa que seria capaz de atingir até a cidade de Nova York. O presidente Michel Temer informou ontem à noite, em mensagem publicada no Twitter, ter determinado às autoridades brasileiras que ajudem o governo do Chile em razão dos incêndios florestais que têm atingido o país nos últimos dias, considerados os piores da história. O prazo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada SISU foi prorrogado para até as 23h59 do próximo domingo, dia 29, de acordo com o Ministério da Educação. Segundo o MEC, o resultado está marcado para segunda-feira, dia 30, e as inscrições serão realizadas neste site www.sisu.mec.gov. O MEC anunciou a alteração nesta tarde de quinta-feira, após o ministro da Educação, Mendonça Filho, ter admitido no período da manhã que os programas oferecidos pelo governo atraem um grande contingente de interessados e que em alguns momentos os sistemas do MEC enfrentam dificuldades diante da demanda. O Conselho Monetário Nacional aprovou ontem a norma que restringe o prazo do crédito rotativo do cartão de crédito. Segundo a norma, o rotativo só poderá ser usado até o vencimento da fatura seguinte. Se na data do vencimento o cliente não tiver feito o pagamento total do valor da fatura, o restante terá que ser parcelado ou quitado. O Banco Central informou que a medida tem como objetivo tornar o uso do cartão de crédito mais eficiente e mais barato. A expectativa é que as mudanças ajudem a reduzir a taxa de juros do crédito. O juro do rotativo de cartão de crédito fecharam no mês de dezembro de 2016 em 484,6% ao ano. 6 horas e 47 minutos.
A Petrobras anunciou a redução do preço da gasolina e do diesel nas refinarias a partir desta sexta-feira. De acordo com o comunicado da estatal, o preço do litro de gasolina custará 1,4% menos. Já o diesel terá uma redução de 5,1% do valor do litro. A decisão é explicada principalmente pelo efeito da valorização do real desde a última revisão de preços e por ajustes na competitividade da Petrobras no mercado interno e pela redução dos preços dos derivados dos mercados internacionais e especialmente do diesel, que registrou uma elevação de estoques em função de um inverno menos rigoroso que o inicialmente previsto no hemisfério norte, informou a Petrobras em comunicado. Se o reajuste for integralmente repassado ao consumidor, a Petrobras estima que o preço da gasolina caia 0,4% ou 0,02 por litro. Já o valor do diesel chegará ao consumidor 2,6% menor, um desconto de 0,08 centavo por litro. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota nesta quinta-feira, na qual diz que recebeu com preocupação a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar a construção de um muro na fronteira com o México. A grande maioria dos países da América Latina mantém estreitos laços de amizade com o povo dos Estados Unidos. Por isso, o governo brasileiro recebeu com preocupação a ideia da construção de um muro para separar nações irmãs do nosso continente sem que haja consenso entre ambas, diz a nota do Itamaraty. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou ontem que ninguém deseja ser relator da Lava Jato porque isso tumultua a vida de todos. Evidentemente, qualquer um que for designado relator terá que assumir. Não se pode dizer que lá não está. Para isso, acho que ninguém deseja ser relator da Lava Jato, afirmou após uma palestra em São Paulo. A declaração foi dada um dia depois de o ministro ter dito que, se fosse nomeado relator, atuaria com a mesma naturalidade que decide todos os seus processos. Os juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal já realizaram audiências com ao menos 60 dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht que fizeram delação premiada na Operação Lava Jato. A expectativa é que o procedimento, último passo antes da homologação dos acordos, termine nesta sexta-feira, quando também será ouvido dentro da prisão em Curitiba o ex-presidente e principal herdeiro do grupo, Marcelo Odebrecht. O procurador da República, Dalton Dallagnol, encarregado da Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, disse nesta quinta-feira à agência France Press que a delação de ex-executivos da Odebrecht dobrará o número de pessoas sob investigação. A perspectiva é que a operação dobre de tamanho. A colaboração da Odebrecht e de vários de seus funcionários são fatos trazidos que podem continuar em boa parte em Curitiba, mas muito provavelmente serão espalhados pelo Brasil, criando uma espécie de filhos da operação, disse ele em entrevista. Os brasileiros não devem ter aumentos salariais significativos em 2017, com uma previsão de crescimento real apenas de 0,4%, segundo pesquisa de Korn Ferry, por meio da divisão Hay Group. Apesar do resultado tímido, o índice do Brasil é melhor do que em 2016, quando houve uma redução de 1,2% nos salários reais. O índice brasileiro fica bem atrás da média global, que registra ganhos de 2,3% nos salários reais. Segundo a pesquisa, ainda não é possível identificar a recuperação do poder de compra do trabalhador no Brasil. Prestes a concluir 2 inquéritos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o delegado da Polícia Federal que coordena as investigações da Operação Lava Jato, Igor Romário de Paula, afirma que o timing para prender o petista pode aparecer em 30 ou no máximo em 60 dias. Não acho que a gente perdeu o timing. Esse timing pode ser daqui a 30, daqui a 60 dias, disse ele. A declaração ao UOL contradiz o delegado Maurício Moscar de Grilo, que em entrevista à revista Veja disse que a Polícia Federal havia perdido o timing para prender o ex-presidente. Em mensagem de vídeo para marcar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, este 27 de janeiro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o mundo tem o dever de lembrar que o Holocausto foi uma tentativa sistemática de eliminar o povo judeu e tantos outros. Falando em inglês, Guterres deixou claro que seria um erro perigoso pensar no Holocausto como simplesmente o resultado da loucura de um grupo de criminosos nazistas. O chefe da ONU afirmou que o Holocausto foi a culminação de milênios de ódio e de discriminação aos judeus, de usá-los como bodes expiatórios, o que é chamado agora de antissemitismo. Segundo ele, o antissemitismo continua crescendo, assim como o extremismo, a xenofobia, o racismo e o ódio anti-islâmico. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Juiz manda incluir Ike em lista da Interpol. Empresário está foragido. Folha de São Paulo.
Trump quer imposto de 20% sobre produto mexicano para pagar muro. O estado de São Paulo. Após erro em site, MEC prorroga inscrição no SISU até domingo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministério da Saúde investiga morte suspeita por febre amarela em Lusiânia. O valor econômico. Banco Central muda a regra do cartão de crédito para restringir o uso do rotativo. Estado de Minas. Febre amarela faz mais 2 vítimas e chega a 40 o número de mortes. Jornal do Comércio no Recife. Petrobras reduz preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Fortaleza Diário do Nordeste. Edital para obras do trecho da transposição no Ceará sai dia 1º de fevereiro. 0 hora Porto Alegre. Cientistas criam embriões híbridos de porcos e humanos em estudo sobre órgão para transplante. O Brasil econômico. Déficit da Previdência foi de 149,73 bilhões de reais em 2016. Este ano deve passar dos 180 bilhões. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Recuo na construção afeta a extração mineral. Agora. Policiais suspeitos de chefiar quadrilha de assaltantes. Em tempo. Cartão de crédito tem maior juros da história. A crítica. Passagem de ônibus, 3,30. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Ismael Moura. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.